Olá, turma, tudo bem? Estamos iniciando então a nossa atividade de arte, que terá validade de 15 dias, pois é uma atividade um pouquinho mais extensa. Então, será para as semanas 15 e 16. Desejo que a semana seja rica em sorrisos, grande em sabedoria e repleta de boas ideias. Que o choro seja de alegria, que os sentimentos bonitos cresçam e as dores desapareçam. Que a pressa seja de ser feliz. Tenham então 15 dias abençoados de estudos na casa de vocês. Nessa semana nós vamos continuar estudando sobre a arte indígena, vamos fazer um fechamento sobre esse assunto. Dessa vez falando então sobre o cinema indígena. Vocês têm um pequeno texto para que ele deve ser copiado então no caderno de arte, que fala que a aparição de indígenas no cinema finalmente perdeu o caráter de folclore, ou seja, antes era uma mentira, era algo imaginativo falar que o índio faria cinema. Hoje em dia, o cinema indígena vem enriquecendo o mercado com muitos conteúdos novos, histórias que transmitem estranheza ou originalidade. Geralmente são histórias que mostram a versão indígena de alguns fatos, ou também a cultura indígena em si, como eles vivem e tudo mais. O grande atrativo desse cinema é a representação de outras realidades e o reconhecimento das diferenças culturais. Então, justamente por isso, por tratar de assuntos diferentes do povo branco, como se fala o povo indígena, ele se destaca. Se pretendem fazer sucesso, as temáticas indígenas precisam ser traduzidas para o formato cinematográfico. Então aqui eu coloquei um exemplo de um filme indígena, El Abraço de la Serpente, do Ciro Guerra. Ele conseguiu fazer isso e o filme ganhou vários prêmios e foi até indicado ao Oscar, com poderosas imagens em preto e branco reconstruídas a partir de fotografias do Theodore, E ele transportou nós dentro da história de volta para o Rio Negro na época de 1903. Se vocês pesquisarem, vão ver que existem vários outros exemplos, vão ver que existem festivais de cinema indígena também, existem filmes de até 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, Como eles são filmes bem complexos, preferi trazer para vocês, então, a apreciação de 2 documentários, Que eles são, então, mais curtos, são curtas-metragem. Tem o primeiro documentário, que é o Índios no Brasil, que ele foi feito por um indígena, que ele fala, então, sobre a questão de como o índio é visto no Brasil. Ele é muito interessante. Esse link aqui do YouTube, que eu estou disponibilizando no nosso PDF, ele tem 30 e poucos minutos, mas eu gostaria que vocês assistissem até os 17, que vai ficar nessa temática. Depois, quem postou o vídeo já postou com o início do segundo episódio, mas a gente vai estudar o primeiro. Caso você queira assistir até o final, não tem problema nenhum. O primeiro episódio, então, fala sobre isso. O segundo vai falar sobre as várias línguas indígenas que existem no Brasil, Que não é uma língua só. Também é bem interessante. O segundo é uma animação. É uma animação de uma cineasta americana que ela visitou vários povos indígenas, então, para criar essa animação, que conta a história de um índio que está saindo da cidade para voltar às suas raízes. É bem interessante também. É uma outra forma de ver, essa questão da cultura indígena. Depois eu gostaria que vocês fizessem um breve resumo sobre o que vocês perceberam, acharam mais interessante nesses 2 curta-metragens, certo? Então, e depois, no final desse resumo, esse resumo pode ter no máximo 20 linhas, se der um pouquinho a mais também não tem problema. Mas a ideia é que seja bem resumido mesmo o que vocês acharam interessante. E no final eu gostaria que vocês dessem a sua opinião crítica sobre esses assuntos que foram debatidos. Vocês concordam ou discordam daquilo que vocês assistiram?
Isso é argumentar, né? Dar uma opinião crítica. Eu gostaria que vocês fizessem isso. E que falassem também se vocês gostaram desse tipo de cinema, né? Um retratando o índio, que é a animação, que não foi feito, né, pelos índios, e o primeiro que é o indígena mesmo, né, que filma esse documentário, que até ele fala em algumas partes, ele aparece, né? E eu gostaria que vocês colocassem opinião, se vocês gostaram, né? Se acharam que o roteiro foi legal, se acharam interessante a forma que foi mostrado. Eu particularmente acho muito bom esse documentário ali, esse primeiro que vocês assistiram, que foi produzido pelos indígenas mesmo, mas ele é muito interessante, muito bem elaborado, o roteiro é, nossa, eu quando assisto assim nem vejo o tempo passar. Espero que vocês gostem também. Depois eu gostaria que vocês postassem lá na nossa pasta dessa aula no Classroom até o dia 9 de agosto, ou a foto então do resumo de vocês, né? Com a parte argumentativa no final sobre a opinião de vocês e sobre a opinião sobre a parte cinematográfica mesmo, né? Desses curta-metragens. Não esqueçam sempre de colocar o nome nas folhas de caderno antes de fotografar, né? Para mim ter certeza que se trata do caderno de vocês. Bom, queridos alunos, lembrem também de utilizar o Classroom para o esclarecimento de dúvidas que vocês tiverem. Desejo que tenham 15 dias maravilhosos, abençoados, que vocês continuem se cuidando. E qualquer coisa estou aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!